Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Felipe do Bora Construir, mais um episódio da nossa construção da casa. E aqui a gente já tem uma novidade, a gente tem um aterro feito do corredor, do primeiro corredor da casa. Então aqui foi mais ou menos uns quase 15 metros cúbicos de aterro para a gente nivelar a casa em relação ao solo original, né? Então a gente já tinha previsto isso na construção, a gente queria fazer uma casa mais alta, até mesmo para a gente poder ter a rampa de acesso, né, a posição da casa em relação ao condomínio. Todas as casas são um pouco mais altas, então a gente decidiu fazer essa subida e agora a gente começou a aterrar. Vai aterro, né, muito aterro. A gente contratou até agora 2 caminhões, um já está aqui e o outro está lá na frente, e a gente vai começar a fazer. O outro corredor também está começando a ser limpo para receber o aterro e a gente começar a nivelar a casa e em breve começar a mexer na piscina também, começar a fazer tudo no nível que a gente tinha planejado. Bom, aqui a evolução dessa área aqui foi isso daqui, né? E da fiação elétrica já começou a ser feita, então, ou seja, toda a fiação que precisa vir lá do poste para dentro da casa foi passada através desses tubos, né? É um tubo flexível específico para passar por baixo do chão, da terra. Então ele passa lá de baixo, lá na frente, tá vindo aqui pro chão, sobe até chegar aqui. Essa daqui é a nossa primeira parede pronta da casa, pronta entre aspas, né? A gente já passou seladora, já tá tudo certinho, porque provavelmente aí dentro de alguns dias a gente esteja recebendo a instalação da energia solar. Então a energia solar já sendo instalada, eu pedi para dar uma acelerada nessa parede, pelo menos deixar ela num ponto que a gente precisa mexer o mínimo possível. Então todos os esforços estão sendo concentrados nessa área da casa, para que a gente tire tudo que é material grosso, principalmente de concreto, de cimento, para evitar de ter passagem de material que suja ou que possa danificar aquele equipamento que vai ficar instalado ali na frente. Então aqui o reboco está começando a ser finalizado. Aqui é a nossa área de serviço, né? Então tem a nossa despensa nesse canto, a área de serviço naquele. Então vai ficar a nossa área interna da casa de serviço, então a gente escolheu colocar a placa solar nessa região aqui. Ali em cima a gente vai colocar o roteador? Ali também, ali vai ser a nossa central da internet, né, para distribuir o sinal. Pelo menos aqui no térreo da casa vai ser ali Aqui todos os ferros que estão sobrando da casa estão aqui, né? Então tem ferro já dobrado para a escada, tem ferro que ainda vai ser dobrado também de várias bitolas também da escada. Então a escada prensada a gente tinha falado diversas vezes no vídeo que a gente ia fazer uma escada de GPS, né? A gente foi na Feicom, a gente deu uma olhada nos fornecedores, mas na real mesmo, de verdade, assim, ela não é uma escada prensada. A escada feita de GPS, ela foi feita para ser uma escada com a base reta e os degraus normais. Então quem comprar escada dessa forma, que a base seja reta, não seja prensada, ou seja, estejam degraus, né, os dentes em cima e embaixo, dá certo. No nosso caso não tem como dar certo. Por quê? Porque o prensado, ele vai ficar muito grande. Então ele vai ficar, em vez de ser vários retângulos um em cima do outro fazendo zigue-zague, ele vai ficar como se fossem uns caixotes, vai ficar vários quadrados. Por quê? Na escada de GPS, ela precisa passar várias barras de ferro dentro. E aí não tem condições de ela ser fina, ela precisa ser grande para poder encaixar todos esses ferros retos. Em vez de ter na escada prensada eles são em zigue-zague, se a gente ver por aqui, dá para ter uma noção. Prensada, ela vai várias dessas barras de ferro, né, que fazem um degrau. E como a GPS não tem essa estrutura de ferro, ela tem um outro formato de montagem. Então ia ficar legal. E assim, a escada, querendo ou não, ela é uma das principais bases da nossa arquitetura, né? Quando a pessoa entra na casa, são 3 pontos que eu considero que são impactantes, assim, que são coisas que a gente queria ter e está tendo no projeto, que é uma entrada com uma janela bem grande, né? Então na entrada da casa tem uma janela bem grande. Assim que você passa pela janela já tem a escada, então a escada ela é um elemento principal da arquitetura. E aí o conceito aberto, que é toda essa área aqui aberta sem colunas, né? Então tudo foi pensado e planejado para que isso ocorresse. Um dos elementos, que é a escada, não ser como a gente tinha pensado, ia acabar diminuindo, né, o projeto arquitetônico no final. Então a gente descartou e voltamos aí a pensar na escada realmente como ela tem que ser, que é com a base de ferro, com tudo. E esses ferros aqui a gente já tinha na obra, então na verdade iam sobrar, porque a gente tinha pensado em fazer escada do jeito tradicional, mudamos para o PPS, agora voltamos para o tradicional, justamente por isso que eu acabei de explicar. Aqui tem o ferro da escada e da piscina ainda.
Já começaram, então todos esses ferros, todas essas montagens estavam aqui, então a gente começou a tirar. Ainda precisa tirar mais algumas coisas, dar uma limpada geral, tirar madeira. Não pode ficar nenhum tipo de madeira antes do aterro, né? Ó, tomando essa bitola. E aí a gente começa a organizar aqui o corredor. O corredor ainda não está pronto, né? Então o muro que a gente combinou de fazer junto com o vizinho ainda não subiu muito, ainda está começando a fazer, não foi feito coluna. Mas a ideia é a gente jogar o aterro pelo menos nesse canto aqui e deixar o espaço para eles trabalharem. Depois que tiver tudo certo, a gente empurra esse aterro para o canto e finaliza, mas já começar esse movimento. Agora a gente vai dar uma passeada lá por cima para vocês darem uma atualização de como que está a casa hoje. Na parte da última vez que a gente passou aqui, todas as paredes estavam chapiscadas, né? Alguma outra já estava começando a rebocar, mas 90% estava chapiscada. Agora a gente está com 99% rebocado, falta finalizar alguns detalhes, né? Então esse reboco, ele está no tempo de cura, para a gente depois jogar o selador e começar o processo de finalização. Mas já está um tempinho, acho que já faz uns 40 dias, 30, 40 dias mais ou menos que está rebocado, já está num processo bom. Toda a lateral da casa já está rebocado. Aqui em cima já tá tudo pronto. Aqui a gente tinha um problema que a gente precisava corrigir a parede, né? Então ela está sendo corrigida para ficar certinho. E é isso, aqui todos os cômodos estão rebocados, estão começando a passar algumas coisas de fiação elétrica, né? Falta ainda, por exemplo, aqui ter sido feita uma marcação de 2 pontos de energia para as cabeceiras, mas uma foi fechada sem saber, ele vai ter que cortar, fazer. Então essa parte ainda está sendo finalizada, que é o retoque, é o detalhe final, né? Outra coisa que a gente começou a fazer também aqui foi começar a passar a fiação elétrica, né? Então ainda está bem no comecinho, a gente comprou bem pouco fio ainda, mas acho que agora esse mês a gente vai começar a dar uma acelerada na parte de fiação. Nós já começamos também a fazer. Aqui está bem escuro, não vou conseguir mostrar para vocês como é que tá, mas mesma coisa, tudo rebocado. Estamos aí finalizando, falta finalizar as paredes, né? As paredes não, aqui as portas, né? Ainda falta fazer essa parte aqui. Mas são detalhes, né, que vão começando a aparecer. O reboco ficou bem legal, eu acho que foi um trabalho bem feito, os meninos que trabalham com o reboco trabalham bem. A gente vê que tem uma coisa que eu estava vendo na internet, que quando você vai aplicar o selador, sempre tem aquela dúvida, a gente nunca sabe se usa selador ou se usa o fundo preparador. E aí falou que a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você saber se ele vai para um fundo preparador ou um selador, você tem que passar a mão na parede e ver se sua mão solta farelo, se solta reboco, né? Se o reboco está muito fraco, é melhor ir para o preparador. Se o reboco está muito bom, ou seja, você passa a mão e ele sai com sua mão limpa, sem nada, é só o selador. Porque o selador, a função dele é que você não precise passar tanta tinta e nem massa corrida. Então você passa o selador para poder dar uma blindada aí no reboco, aí vem a massa corrida e depois, se precisar, passa mais um pouco de selador e depois vem a tinta. Se tiver tudo muito bem feito, não precisa passar tanto selador assim. Ou passar o fundo preparador. O fundo preparador, no geral, a gente passa quando a parede já é mais antiga, mais velha, ou quando o reboco é muito fraco. Quando o reboco está muito bom, você joga o selador, até em termos de custo ele é mais barato e dá o mesmo efeito no final das contas. Então, aqui nossa caixa d'água ainda está aqui, que não subiu. Lá em cima não foi rebocado, então ainda falta fazer o reboco da parte da caixa d'água. E eu queria subir a caixa d'água somente quando a gente colocasse o piso. Então fazer contrapiso, um piso mais baratinho, não precisa ser um piso caro, para a gente deixar tudo pronto para ir subir a caixa d'água, para não precisar ficar subindo, mexendo nela o tempo todo, não está incomodando, tem bastante espaço. Bom, então aqui a mesma coisa, tudo rebocado. Aqui é a nossa suíte principal da casa. É a parte do closet está aqui pronta. Aqui no banheiro já tem alguns fios passados e o pessoal já começou a preparar a parte do banho, né? Então, onde vai ser feito o chuveiro. Na nossa casa a gente vai ter boiler de aquecimento. Então o boiler ele vai alimentar todos os banheiros da parte de cima e as torneiras. Lá embaixo a gente escolheu colocar água quente somente na cozinha e no gourmet. Na cozinha do gourmet. E aí o que precisa fazer agora, na verdade, é fazer os cortes e passar o cano duplo, né? O cano de água quente e o cano de água fria, são canos diferentes. O cano de água quente é o tal do PPR. A gente comprou o PPR da Barraca Tigre, mas tem 2 ou 3 marcas boas aí que dá pra usar. E é isso. O que mais que a gente tem pra falar aqui?
Aqui de cima a gente já tinha falado dos ar-condicionado, já tinha terminado. Aqui tivemos problema de infiltração. Tem um xizinho ali, ó, choveu, ficou molhado ali. Uma das coisas que... Nosso telhado tá pronto, né? A gente colocou, daqui a pouco eu vou subir lá pra mostrar pra vocês. A gente já colocou a calha, rufo, colocou todos os impermeabilizou telha. Então tá tudo prontinho. Mas ainda tem algumas coisinhas para terminar. Uma das coisas que precisa terminar é a impermeabilização da calha. A nossa calha ela é feita de concreto. E aí nesse concreto ele é passado uma impermeabilização. Aí o que acontece? Uma das áreas ainda não está tão impermeabilizada assim. E isso reflete nessa mancha aqui. Essa aqui é exatamente uma coluna invertida que molhou. Então como não está impermeabilizado, a água entrou pela coluna e molhou toda essa parte aqui. Toda a parte que está molhada aqui é a coluna, mas porque ainda não está impermeabilizado. Então é até bom que a gente veja esses pontos que acontecem, porque isso é normal, não é uma coisa exclusiva, minha casa, tá, não. Isso vai acontecer em todas. Então é importante que a gente veja onde que molhou e qual que é o ponto. Então, ou seja, das chuvas que caíram nos últimos dias aqui no litoral, choveu bastante, mas a gente achou só 3 pontos de água. Então é bom que a gente veja, porque dá nesse ponto que dá para corrigir. E a gente vai ver o que vai ser feito de impermeabilização para reforçar essa parte. Então a gente já marcou, inclusive até a Fernanda fez essas marcações aqui para saber exatamente onde que está. Toda casa tem essas marcações, né, os pontos que apareceram, para a gente focar nesse lugar para poder corrigir. Então agora o próximo passo é corrigir e aí depois fazer um teste, ou com água ou com chuva. A gente já vai ter uma noção. Aqui tem outro ponto. Aqui a mesma coisa. Aqui já secou também. Seguindo a mesma coluna, porque essa parte aqui não está muito impermeabilizada. Então seguindo a coluna, essa parte aqui molhou também. Mas é o mesmo lugar, mesmo ponto. O pantano tá ali. O construtor falou que já trouxe a bomba e ele quer começar a mexer agora nessa semana nisso. Então, pelo cronograma que ele me passou foi fazer aterro do segundo corredor, começar a tirar água da nossa piscina, do nosso pântano aqui, e começar a fazer a estrutura inicial aí da piscina. Então vamos ver se segue isso. Mas a gente tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que administrar minha última semana de férias, então vou tentar acompanhar aí para ver como é que vai estar o andamento da obra essa semana. Eu não tinha mostrado para vocês como é que ficou a nossa caixa d'água, né? Uma caixa d'água com uma altura considerável, boa de trabalho. Espaço para as 2 caixas d'água aqui. Provavelmente acho que o boiler deve ficar por aqui. Então tem um espaço, ela é bem grande. E pelo espaço que ela tem, dá até pra gente usar como um mini depósito da nossa casa, né? Tem bastante espaço. Essa área onde a Fernanda tá é a área do ar-condicionado, então a gente sobe com o alçapão. E aí a gente vai decidir aqui como é que a gente vai fazer com a parede do ar-condicionado, qual parede que a gente vai usar. Essa parede aqui, ela ainda vai ser quebrada. Na verdade ela vai virar como se fosse um janelão, né? Um janelão bem grande aqui, para poder ter a circulação do ar-condicionado. Toda a infraestrutura do ar-condicionado já veio para cá, então tá toda aqui. Aí a partir daqui a gente vai começar a fazer as instalações aí quando a casa estiver mais pronta. Agora vamos lá fora pra gente dar uma olhada no telhado como é que tá. Então aqui, a última vez que eu subi, o telhado aí não estava pronto, então agora ele já está totalmente instalado, impermeabilizado, já tem os rufos, né? Inclusive o rufo está pintado da cor da tinta. A gente usou aquela tinta borracha líquida da Decocolors para passar em todo o telhado. Então foram passadas 3 demãos de tinta dela aqui para dar uma boa impermeabilização. E foi ontem que foi instalado nossas pingadeiras. Então já foi instalado em tudo. Ainda falta terminar um detalhezinho ou outro. Ele vai vir aqui para finalizar. Então aqui que eu tava falando. Essa parte daqui, nossa calha, ela foi feita no concreto. Então a gente precisa dar uma melhorada nela, né, tanto na parte de impermeabilização quanto de acabamento, para que não dê esse problema. Aonde começou a molhar foi aqui, ó. Essa parte aqui. Então essa parte aqui ela precisa ser melhor feita. A gente vai ter que refazer tudo de novo para melhorar. Uma coisa que mudou no nosso projeto foi em relação à placa solar. As nossas placas solares iam ficar todas aqui. E o pessoal da engenharia falou que essa área aqui vai pegar uma incidência de sol e sombra muito rápido.
sendo que a gente tem uma caixa d'água gigante que não tem nenhum tipo de incidência do sol, então, ou seja, 100% do dia vai ter sol, né? A gente não vai ter nenhum problema com isso. Então provavelmente a gente vai usar lá e depois colocar algumas delas aqui embaixo. Assim. Talvez fique 2 ou 3 aqui e o restante tudo lá. E aí a gente usa uma parte das aqui para colocar o aquecimento solar do boiler. São 2 ou 3 placas que a gente vai usar, ainda não decidi qual sistema. A gente tem 3 sistemas para escolher. Ou a gente usa a placa solar, ou a gente usa o cano blindado. Esqueci, acho que o nome é esse, cano blindado. Que são vários caninhos que vão esquentando, né? E aí vai fazendo o processo de aquecimento. E tem o boiler sem ser solar, que aí seria só elétrico, mas eu acho que não é opção. Porque o elétrico eu podia ligar no fotovoltaico e talvez já atendesse a gente. Mas eu quero que tenha esse auxílio do sol, porque aqui a gente está numa região que faz muito calor. Então, ou seja, estamos aqui no pleno inverno, né? Você pega, eu estava no interior de São Paulo agora esses dias, estava batendo 5 graus. Aqui a gente está batendo 25, bateu 30 semana passada. Então a gente tem uma incidência de sol e um sol forte. Não é aquele sol só que está ali. É um sol que dá uma esquentada, que é o que é necessário para esse sistema funcionar bem. Então vamos usar isso daí a nosso favor, né? Tem alguma coisa mais para falar? Aqui na frente também vai ser colocado um tubo pingadeiro, né? Só que ainda precisa regularizar, então, ou seja, precisa estar no mesmo nível, tudo, inclusive as nossas pergoladas, precisa estar no nível tanto embaixo quanto em cima, para depois ele vir aqui e instalar a pingadeira em tudo, né? Inclusive nos pergolados vai ter pingadeira. A ideia é que depois que finalize a gente coloque um vidro aqui, mas aí vai ser bem mais pra frente, né? A gente vai ter que fazer orçamentos, aqui eu sei que é um pouquinho caro, mas vamos deixar protegido enquanto não faz a parte de vidro. Então a única coisa que falta aqui, acho que dos elementos da fachada, é isso aqui, e a gente sabe que é o mais difícil, né? Tanto de altura, que precisa ter alguém dentro de um andaime com 6 metros, 7 metros de altura, né? E fora a dificuldade mesmo do local, né? Mas logo vai, logo a gente finaliza isso também. Nem vou te contar que eu já filmei caso você caísse. Pessoal, então esse aqui é o nosso aterro, o último caminhão de aterro que chegou. E para dizer para vocês não esquecerem de curtir o vídeo, seguir o nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e comentar o que vocês estão achando aí da nossa obra. Valeu e até a próxima. Vai dar merda.